Bem-vindos, ouvintes e telespectadores, a mais um programa Conversas. Hoje estou substituindo o Bicalho no âncora, porque hoje o Bicalho vai estar fazendo bate-bola junto com o professor Numa, junto com o professor Eduardo Baixa, junto com o professor Luiz Carlos Prado. Hoje, no papel de âncora, eu vou conduzir a discussão desse Conversas de hoje, e vocês vão entender pelo tema porque o Bicalho hoje está no papel de jogador, saiu da posição de goleiro e foi para funcionar como atacante. Porque o tema de hoje nós vamos discutir a questão da transição energética, a crise econômica e o jogo político em torno do Pacto Verde, o Green Deal. Ou seja, nós vamos hoje tentar compreender quais são as dimensões e os elementos da questão da transição energética, como isso está conectado a possíveis estratégias de desenvolvimento sustentável a partir do pós-pandemia, como o jogo político e aí na questão da transição energética associada à questão de custos, à questão de segurança energética e como os diversos países, né, na pandemia ou no pós-pandemia, quais são suas possíveis estratégias nesse processo. Nesse sentido, eu vou começar fazendo a pergunta para o Bicalho, levantando a seguinte questão, Bicalho. Tem todo um debate da dimensão climática e energética. Eu queria que você desse um panorama para a gente entre a questão climática e energética, sintetizando e buscando nos mostrar o que está por trás da questão da transição energética e quais são esses trade-offs associados a custo, tecnologia e processo produtivo. Tá bom, Dudu. Hoje eu tô na linha, né, Baixa? Hoje eu deixei da posição, deixei o chinelinho, né? Tava no chinelinho ali, tranquilo, não tinha que correr. Na verdade, ele está aqui porque o povo pediu. Ah, tá certo. Aí botaram eu para trabalhar hoje, tá certo. Tava quieto lá numa posição boa, sossegado. Bom, esse tema é um tema que é um tema importante. Eu acho que a discussão desse tema, ela começa pela crise climática. Eu acho que a discussão de transição energética, o começo é a crise climática. Você tem uma crise climática que é extremamente grave, que ela está em curso. Ela é uma crise que tem impactos econômicos e sociais muito maiores do que, por exemplo, a pandemia que a gente está vivendo agora, né? Porque, diferente da pandemia, a crise climática ela não tem uma vacina, ela tem uma irreversibilidade que é gigantesca, significa que ela é uma doença que as sequelas não têm cura. Nós vamos ter que aprender a viver com essas sequelas. Então, quanto mais avança essa pandemia climática, maiores são os desastres e maiores vão ser os custos para a adaptação a viver com essas sequelas climáticas que a gente vai ter. Então, para começo de conversa, a gente está falando de uma crise que é uma crise extremamente grave. Então, acho que não existe discussão sobre transição energética que não comece com a questão climática. Nós temos uma crise climática que é extremamente grave. Ponto. A questão que rebate na energia é que essa crise climática ela é fruto do aquecimento global. O aquecimento global é fruto da emissão de gases de efeito estufa, e entre esses gases o CO2. E o CO2 é produzido onde? Na queima dos combustíveis fósseis. Então, para você enfrentar a crise climática, você tem que reduzir as emissões de CO2, ou seja, reduzir o uso dos combustíveis fósseis. Então, essa é a estratégia para enfrentar a crise climática. Então, as políticas públicas ligadas ao enfrentamento da crise climática passam por quê? Passa pela redução, pela restrição, pelo impedimento, pela proibição do uso de combustíveis fósseis. Acontece que os combustíveis fósseis eles são responsáveis por 80% do consumo de energia no mundo. Então, para que a gente possa atender às necessidades energéticas e garantir aquela energia para o crescimento, para o desenvolvimento econômico e para o conforto dos cidadãos, a gente precisa dos combustíveis fósseis. 80% dessas necessidades são satisfeitas a partir dos combustíveis fósseis. Então, o que acontece? A crise climática ela gera uma crise energética.
Uma crise energética, qual é a profundidade dessa crise? Depende da percepção que você tem da crise climática. Quanto maior a percepção da crise climática, maior o quê? As políticas de restrição aos usos dos combustíveis fósseis. E, portanto, as maiores as dificuldades para você atender o que a gente chama da segurança energética. Então, elas são duas crises gêmeas, né? São duas crises que vêm uma agarrada à outra. Quer dizer, a crise climática é fruto da queima dos combustíveis fósseis, e com isso eu resolvo o problema da segurança energética, mas, no entanto, para enfrentar a crise climática, eu tenho que reduzir o uso dos combustíveis fósseis e o quê? Acerto a segurança energética. Então, tem um trade-off aqui entre segurança energética e segurança ambiental. Ponto. Isso é o que tem. Qual é o problema disso? Por que você tem isso? Você tem isso por uma questão muito simples. As soluções que você tem, que são os combustíveis renováveis, não são substitutos próximos. Não são a substituibilidade entre os combustíveis fósseis e os combustíveis renováveis, ela é bastante restringida. Por quê? Porque como os combustíveis renováveis têm uma característica importante, que é a intermitência, você tem energia enquanto está ventando, você tem energia enquanto está fazendo sol. Se para de fazer sol, você não tem mais energia. Se para de fazer vento, né? De ventar, você não tem também energia. Então, isso cria um problema, né? E qual é esse problema? O combustível fóssil é o contrário, gente. O combustível fóssil, desde a Revolução Industrial, é estoque. E como é estoque, eu controlo o acesso. Eu tenho energia na hora que eu quiser. Na hora que eu quiser, eu vou lá e queimo. Queimo simplesmente o carvão, queimo o petróleo, a gasolina, queimo o gás, tá certo? Agora, o vento não. Se tiver vento, se não tiver, não tem. Como é que é isso? Então, esse é o grande problema, né? Essa não são substitutos próximos. Então, essa substituição, ela tem que ser construída. Ela está para ser construída, ela está sendo construída. E aí, o que acontece? Depende da inovação tecnológica, do avanço da tecnologia, e principalmente numa coisa que é chave, na estocagem, né? A gente precisa, ventou, eu não estou precisando de energia, então eu estoco essa energia para usar justamente quando não estiver mais ventando. Tá certo? Então, estocagem é fundamental avançar nessa tecnologia. A gente tem hoje uma tecnologia que está disponível e que permita armazenar energia em grandes escalas, em grandes quantidades? Não. Tá certo? Não, a gente não tem isso. O que a gente tem é bateria, o que a gente tem que é pequenas escalas, o que a gente tem é hidrogênio, que ainda tem uma série de problemas, enfim, a gente não tem essa tecnologia. Então, o que acontece? Bom, cara, vou ter que construir essa substituição. Como é que eu construo essa substituição? Eu construo isso institucionalmente, penalizando as fontes, penalizando os combustíveis fósseis, eu penalizo o uso, boto taxa, boto uma opção de coisa, e incentivo os combustíveis renováveis. Então, a construção é institucional, é política institucional. Ou seja, é administrada politicamente. Enquanto a tecnologia não vem e não resolve tudo, eu tenho que administrar isso, tá certo? Por isso que, por exemplo, você tem lá, bom, Alemanha, você chegou a ter os consumidores residenciais alemães pagando, ou baixa, você que conhece bem a Alemanha, 19, 20 bilhões de euros para subvencionar as renováveis. Tudo bem, os alemães pagaram. Ou seja, então, na verdade, o que você tem isso, a primeira coisa a entender é isso, é que a transição energética, ela tem um custo, a transição energética, ela tem conflitos, porque advém esses conflitos justamente de como é que você vai repartir esses custos, né? Então, tem uma dimensão econômica que é pesada, e tem também uma dimensão política que também é pesada, né? Então, Ricardo, pegando um gancho que você comentou, como essas duas crises gêmeas se associam à terceira crise gêmea, que é a da Covid, desse momento de crise fruto da pandemia. Dudu, o que acontece é o seguinte, essa questão, né, dessas duas crises que você já tinha, essa história já vinha rolando, e você já vinha desenvolvendo políticas públicas em diversos países. Bom, como é que eu avanço na transição energética? A transição energética não é importante, a Alemanha avança menos, Estados Unidos avança mais ou menos, dependendo do governo, dependendo do Estado, enfim, esse jogo estava um jogo rolando.
Mas tem uma terceira questão que vem, inclusive antes da Covid, que é a seguinte, é quando você pensa o seguinte, eu podia usar a transição como um estímulo para crescimento da demanda, para crescimento da economia, para geração de emprego, né? Ou seja, você começar a ter a ideia de que você pode usar essa transição como um polo de dinamização da economia. Né? A economia não cresce, o emprego não cresce, então por que a gente não usa essa transição para justamente, digamos assim, dar uma bombada na economia? Então, além de você ter que, bom, eu tenho que reduzir as emissões, tá certo? Eu tenho que garantir a segurança energética, reduzindo as emissões. Então, tem que avançar na transição energética. Aí vem a terceira coisa, por exemplo, eu tenho que gerar emprego e gerar estímulo econômico. Olha só, isso é interessante chamar a atenção para o seguinte, já no governo do Obama, na campanha do Obama de 2008, a campanha do Obama era isso, que o pessoal chama do New Green Deal, ou do Pacto Verde, do novo Pacto Verde, era você juntar uma agenda ambiental, uma agenda energética e uma agenda econômica. Então, para mim, Pacto Verde é isso, junta as três coisas, tá certo? Isso já estava colocado na mesa, esse programa, em termos de Europa, já tinha um Pacto Verde na Europa antes do Covid, já era uma agenda dos democratas antes da Covid. O que aconteceu é que a Covid acelerou esse processo. Por quê? Porque quando colocou assim, para sair da economia, sair da crise, você tem que ter gasto, você vai fazer investimentos, aí o cara, bom, por que a gente não faz isso em cima da transição energética, né? E aí o Green New Deal, o Green New Deal entrou nessa roda, tá certo? A partir dessa história. Mas o que é importante é ressaltar isso, Dudu. Parte de uma crise climática. Tá certo? Tem várias dimensões a transição, que pode bater a transição energética na questão da geopolítica, na guerra, no que você quiser, tá certo? Mas o pano de fundo, que eu acho que não pode ser esquecido nunca, é que você tem uma crise, e que é uma crise bastante grave, que é a crise climática. Vou entrar aqui nessa discussão, agora pegando um aspecto da questão econômica. Na crise de 2008, 2009, na grande recessão, as Nações Unidas já tinham lançado um documento, um relatório chamado Rethinking the Economic Recovery, a Global Green New Deal. Só que naquela época não colou muito, foi muito mais retórico do que qualquer coisa do gênero. Agora, a Europa, que já vinha falando sobre isso anteriormente, resolveu usar essa bandeira para acelerar a retomada do crescimento pós-Covid. Agora, tem um debate interessante, que é qual a parte desse projeto é efetivamente voltada para a questão climática e qual a parte está principalmente preocupada com a questão do crescimento e desenvolvimento tecnológico. Tem um artigo que acabou de sair da Vanessa Buss, que é uma cientista política que trabalha com a Comissão Europeia, saiu no Social Europe, que critica um pouco o peso e a ênfase na questão econômica, que está muito ligado a esse processo de retomada. O que está por trás também nessa estratégia é uma série de agendas de apoio a empresas europeias, de protecionismo contra a entrada de produtos fora da Europa, dentro da Europa. Agora, tem alguns problemas interessantes que são oriundos de alguns acordos que foram feitos dentro no período anterior. A Europa, por exemplo, tem um acordo que chama-se European Union Investor Dispute Treaty, um tratado onde os investidores podem questionar políticas
dos estados se elas gerarem prejuízos aos seus negócios. Isso era uma das discussões que o Brasil, em tratados internacionais, vinha sempre resistindo muito. A Índia também, outros países em desenvolvimento, que no caso do NAFTA prejudicou muito ao México. No caso também do acordo entre Chile e Estados Unidos, prejudicou também muito o Chile em alguns casos. Ou seja, toda vez que você muda uma política por razões, pode ser ambientais, trabalhistas, isso impacta o investidor internacional, ele pode recorrer a um tribunal arbitral e ser indenizado por isso. Então, essa Vanessa Bolso está chamando a atenção que isso vai ocorrer no caso da Europa. Ou seja, existe uma série de custos nesse processo e existe também você vai ter que fazer subsídios de várias ordens e, em alguns casos, você vai ter um custo, né, que tem a ver com acordos já feitos anteriormente. Então, para abrir a nossa discussão, eu não estou reduzindo a importância da dimensão verde, da dimensão climática, que é essencial para entender isso daí, mas eu estou chamando a atenção para esse outro aspecto. Em que medida também o que nós estamos aí é um gigantesco projeto de tentativa de acelerar o crescimento, se proteger, portanto, que passa também um certo componente de desglobalização, na crise da globalização contemporânea, e como é que vários países vão ficar, inclusive o Brasil. Por exemplo, há uma preocupação de aumentar o componente de produção orgânica na agricultura europeia, que é sempre uma questão muito delicada. Isso vai implicar restrições de entrada de produtos agrícolas de outras regiões do mundo? Como é que isso vai ficar? Então, além da questão climática, é muito interessante essa dimensão, principalmente no caso da Europa, de política industrial, de política de crescimento com mudança estrutural, ou seja, política de desenvolvimento. Isso é bastante importante nessa dimensão. O que parece que, no caso americano, não é tanto, pelo menos com o atual governo. Pode ser que, numa mudança de governo, também entre numa linha similar à Europa, mas ainda não é claro nesse momento. O Prado, interessante que o Prado trouxe um ponto de como a questão climática pode estar incorporado também a um instrumento de política industrial. E aí é evidente, é importante. E aí eu queria ressaltar, dentro dessa estratégia, inclusive, de desenvolvimento, que pode ser tarifária, mas pode também ser desenvolvimento, eu queria levantar para vocês qual é o papel do Estado nesse processo de investimento, quer seja na questão, vamos dizer assim, de instrumentos de política industrial, mas também associado a investimentos em infraestrutura com essa característica, ou seja, o investimento privado nesse momento seria uma saída, ou qual é o papel do Estado nesse processo, olhando essa discussão do investimento público ou do investimento privado na questão do investimento em infraestrutura e da geração de emprego nesses segmentos da área de energia limpa. Dudu, só um exemplo rapidinho. Desculpe, Numa, só uma informação. No relatório da Agência Internacional de Energia, né, com o Fundo Monetário Internacional, que foi publicado no final do mês passado, feito pela agência e pelo FMI, eles propõem gastos da ordem, durante 3 anos, de $1 trilhão por ano, dá 3 trilhões de dólares. Desses 3 trilhões de dólares, 800 bilhões viria do setor público. Então, na proposta, por exemplo, da Agência Internacional /FMI, a maioria do gasto seria gasto privado, tá certo? Outra coisa, rapidinho, quando você vai focalizar a transição energética, as energias renováveis, eu vou botar dinheiro aonde? Se o meu objetivo, por exemplo, for emprego, geração de emprego, aí você vê onde é que se gera mais emprego. O que a gente chama de eficientização de edifícios, quer dizer, é você pegar um edifício velho, fazer um retrofit e tornar aquele edifício mais eficiente em termos de energéticos, é a implantação de energia solar dá emprego pra caramba, e você expandir e modernizar a rede. Por exemplo, tá certo? Isso aí, não, se eu quero emprego, é isso.
E, por exemplo, quando você fala em infraestrutura, talvez antigamente eu fosse pensar assim, vou construir gasoduto, tá certo? Hoje em dia você fala assim, não, gasoduto você não vai construir porque você está interessado na descarbonização. Então, quando você bota as três coisas, não, quero emprego, então você vai selecionar algumas tecnologias. Quando você bota assim, eu quero descarbonização, então você tira algumas infraestruturas que você poderia colocar. Ou seja, só estou chamando que a rodada, o jogo é complicado. Vai lá, Numa, desculpa ter te interrompido e cortado. Hoje, todas as intervenções que você faz são absolutamente fundamentais, porque vamos lembrar que o nosso Bicalho é engenheiro especializado justamente nas questões energéticas, então aqui o nosso mestre é para o E sempre nos lembra disso nas nossas reuniões de preparação para o programa. Eu lembro que eu não sou economista, só isso. Pessoal, vamos voltar, Numa. Volta aí a ordem, pessoal. Agora tem que exercer o papel do Bicalho. Numa, segue a bola, Numa. Tá, eu acho que assim... Então, Dudu, é uma questão absolutamente fundamental, essa questão do papel do Estado nessa transição verde. Por quê? Porque existem dois caminhos que, na verdade, não são necessariamente opostos, né? Eles podem ser misturados. Né? Um caminho assim, de uma transição que é mais protagonizada pelo Estado e o outro mais protagonizado pelo setor privado. Tá? Dado assim, os volumes de investimentos que representar a transição verde, como já foi apontado pelo Ronaldo, um impacto enorme que isso representa sobre toda a estrutura produtiva, todas as suas dimensões, e, óbvio, e o grau de coordenação que isso pressupõe, e óbvio que esse processo tem que ser pilotado, tem que ser organizado e, pelo menos em parte, financiado pelo Estado. Tá? E, nesse sentido, o Estado tem que aparecer como também, porque o Estado tem essa capacidade de impor novas regras. Tá? E entrando na questão vamos dizer, da política industrial, é interessante que essa temática ambientalista, particularmente transição verde, ela é uma temática que aparece muito nos países centrais, e particularmente na Europa, no Japão, na América do Norte já isso é muito menos claro, particularmente por causa dos Estados Unidos. Tá? Então, por que isso? E aí eu acho que tem a ver com o que já apontou o Luiz Carlos. Né? De fato, nesses países, há uma política industrial de relocalização das atividades intensivas em mão de obra é difícil de acontecer. Tá? Até porque não tem um consenso nem político em volta disso, tem uma série de problemáticas que se colocam. A vantagem dessas atividades verdes é que elas, como o próprio Bicalho colocou, elas necessitam muita pesquisa. Tem muitas questões ainda que precisam ser resolvidas. Se a gente for pensar na energia, você tem muitos desafios ainda que existem. Você precisa, por exemplo, de sistemas de distribuição de eletricidade. Aí estou falando sobre o controle do Bicalho, né? Que precisam ser extremamente bem organizados, arquitetados, para abrir uma parcela cada vez maior de energia renovável, sem correr o risco do sistema todo cair se você tiver oscilações muito grandes, que são características dessas energias. Por exemplo, no caso da Europa, o que acontece? Se você pega o caso da Alemanha, um país como a França, por exemplo, que tem uma estabilidade muito grande na produção de energia por conta do seu parque nuclear, age, de uma certa forma, como um estabilizador para o sistema alemão, onde a participação, a parcela da energia renovável é cada vez maior. Porque a energia nuclear, que fornece 93%
da produção de energética francesa, mas também quase 30% da italiana, mais de 20% da alemã, etc. Ela oferece essa estabilidade. A energia nuclear, aliás, bom, isso abrindo um parêntese, é uma questão muito complicada. Porque se a gente for pensar em termos de emissão de CO2, a energia nuclear é uma energia limpa. O problema na energia nuclear, onde que ele está? Na possibilidade do surgimento de acidentes e nos problemas ainda grandes hoje do tratamento dos substratos, do material nuclear que sobra depois do uso do combustível, isso. O tratamento do combustível uma vez que ele foi usado. Se não, ele oferece muitas vantagens. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, no caso da Alemanha, é interessante pensar que a Alemanha hoje emite tem mais emissão de CO2 por conta da sua produção de energia do que tinha 20 anos atrás. Por quê? Porque desativou essa parte da energia nuclear. Tá? Então, mas enfim, isso era só um parêntese. Então, a vantagem dessa transição verde por muitos desses países é poder fazer política industrial e poder também voltar a ter vamos dizer, uma autonomia na questão alimentar, por exemplo, também, porque, como já colocou o Luiz Carlos, a obrigação de ter uma certa parcela da produção agrícola que seja feita segundo as normas ecologicamente corretas, isso é algo que favorece justamente a agricultura desses países centrais. Então, em muitos aspectos, isso pode ser visto, como colocou Luiz Carlos, como barreiras não tarifárias, tá? E, ao mesmo tempo, evitaria o vazamento dos investimentos realizados no âmbito da retomada da economia europeia para fora. Então, teria essas vantagens. É algo que é muito popular, ou seja, você consegue fazer política industrial e tem papel central do Estado, mesmo se hoje não era muito na moda, entre aspas, antes da crise. E você tem o risco de vazamento desses investimentos para fora, que é muito reduzido, e ainda por cima, os países têm essa vantagem de poder avançar tecnologicamente e se destacar ainda mais em relação aos países da periferia. E, de repente, depois tem um projeto, obviamente, de vender essas tecnologias para os países, vamos dizer, menos avançados tecnologicamente, uma vez que eles mesmos fizeram essa transição ecológica. Então, seria uma forma de manter a diferença tecnológica e até econômica em relação ao resto do mundo. Então, a gente poderia pensar isso como uma quarta revolução industrial, de uma certa forma. O Baixa, o Numa, o Prado e o Bicalho colocaram múltiplas dimensões, diversos complicadores nesse jogo da transição, e eu queria, se você vai colocar mais outra dimensão da complicação ou vai nos ajudar a enxergar as múltiplas dimensões desse processo, Baixa? É aquela velha expressão, né? Você traz a solução ou é parte do problema, né? Acho que eu vou ser parte do problema. Tá. Não, na verdade, eu vou fazer algumas considerações em torno do que foi falado pelo pessoal anteriormente. É que, na realidade, quando se fala nessa transição verde, nos desafios verdes e na geração de empregos e Green New Deal, há que se ter em conta, né, dois planos. Né? Um é de geração de empregos e retomada da economia na saída da pandemia, né, por razões que nós discutimos imensamente em programas anteriores, né, por toda a desmobilização econômica decorrente do confinamento em função da pandemia, quebradeira de empresas, desaparecimento de empregos. Tá? Então, há esse desafio econômico e uma percepção de uma oportunidade de fazer essa retomada introduzindo tecnologias mais limpas e
fazendo essa transição verde, tá? Criando empregos verdes, como falam alguns. Agora, na realidade, do ponto de vista do desafio climático, a tal da transição verde, ela é um processo muito mais longo, né? Que ela incorpora desafios, ela contém desafios extremamente amplos, extremamente complexos, até de uma mudança na forma de produzir as coisas, né? O Bicalho, na sua primeira fala, chamou atenção para a dependência, né, do nosso modelo econômico a combustíveis fósseis, né? Então, tem todo um desafio de mudar a maneira como se produz, ou, enfim, de pensar esses desafios. Esse é um processo de décadas, né? Esse não é um processo de curto prazo. Então, eu queria chamar atenção para essa dimensão, né? Que tem dois planos. Um mais de curto prazo, da recuperação da crise, e outro, o fato dessa transição, na verdade, ser muito mais complexa e abrangente do que um programa de 2, 3 anos para a saída da crise. Tá? Do ponto de vista da geração de empregos, que é o aspecto New Deal, né, da discussão do Green New Deal, também isso tem que ser levado em consideração, porque os países estão pensando estratégias de criação de empregos, incorporando essas tecnologias mais limpas agora na saída da crise. E, aparentemente, estão encontrando, enfim, alguns caminhos, tem propostas na mesa. Mas não é tão claro assim para mim, bom, não sou um especialista, se essa transição mais abrangente ela cria ou elimina empregos. Essas novas tecnologias verdes, uma mudança de modelo econômico mais profundo, essas tecnologias serão poupadoras de mão de obra, tá? Porque se forem, na verdade, você vai estar eliminando empregos da economia, e não necessariamente os novos que serão criados suprirão os que serão perdidos no processo de transição. E, na realidade, isso coloca a questão do emprego um dos desafios do futuro, né? Não apenas pela necessidade de incorporação das tecnologias limpas, pelo desafio climático, mas também porque tudo aponta por uma nova rodada de automação, né? Com o advento da inteligência artificial, que fará com que vários empregos desapareçam. Possivelmente tem toda a discussão do carro automático, que extinguirá empregos, caminhoneiro, motorista de ônibus, motorista de táxi Uber. Quer dizer, há cálculos, acho que os Carlos até conhece esses dados, nos Estados Unidos, que já há cálculos do montante de empregos que será perdido. Tá? Então, o emprego é um grande desafio do futuro. E seja agora na retomada no curto prazo, porque com a economia desmobilizada, o envolvimento da iniciativa privada para fazer investimentos é pouco provável, ao menos improvável no montante necessário. Então, o Estado tem que entrar, mas também nessa transição de longo prazo, investimentos com período de maturação mais longo, com grande risco embutido, isso também tem que passar pelo papel do Estado, né, que é mais capaz de assumir esses riscos de mais longo prazo, e também tem que levar em consideração os impactos sobre o emprego que eventualmente surgirão. Então, tem que investir também, seja pelo menos para mitigar perdas de emprego, se a transição limpa significar a adoção de tecnologias poupadoras de mão de obra. E aí, na questão, só para encerrar, e talvez possa puxar o próximo assunto, ou se não, deixo para um pouco mais adiante, mas tudo isso gira em torno também de uma questão muito importante de quem vai pagar a conta. Quer dizer, parte da discussão passa por, bom, então, imposto sobre carbono, impostos para inibir a utilização de combustíveis fósseis, mas quem paga?
quem vai pagar pela transição limpa? Né? Seja no curto prazo, seja no longo prazo. O Baixa, você na verdade, vamos dizer assim, fechou esse primeiro bloco, as dimensões que acho que foi importante que vocês quatro falaram. Primeiro, o que é a descrição desse processo da transição. Segundo, quais são os elementos econômicos nessa questão da transição energética, qual é a questão tecnológica dos custos, da questão do emprego como elemento fundamental para pensar na transição e nas propostas de governo, ou seja, um elemento central e que tem a ver com essa discussão, inclusive, nas estratégias no pós-pandemia. Só que agora eu vou começar para vocês esse próximo bloco, a discussão de casos concretos, ou seja, como, e eu vou fazer a pergunta para o Bicalho, como nesse cenário de múltiplas dimensões, de várias disputas, na questão do emprego, e que o Baixa alertou muito bem aqui, na questão de quem vai pagar a conta dessa transição, no momento em que a questão tecnológica ainda não avançou para essa transição, e aí a gente abre esse bloco, que é a questão das dimensões políticas desse processo. Ou seja, envolvendo as disputas entre aqueles que reconhecem a gravidade do problema e aqueles que não reconhecem. Então, Bicalho, nesse sentido, como essa questão dos que reconhecem, não reconhecem, qual é a economia política desse processo, como os governos especificamente estão entrando nessa discussão enquanto estratégia que passa pela questão da transição, pela questão política, pela questão dos tributos, ou seja, como essa questão ganha uma complexidade enorme a partir dos espaços nacionais e de suas estratégias. E também, para não esquecer, das disputas das frações de classe, quem paga o custo, qual fração e se o andar de baixo e o andar de cima paga esse processo. Bom, Dudu, tá certo. Olha só, Dudu, a partir do momento, né, eu acho que aqui você tem uma dimensão que é uma dimensão tecnológica da transição e você tem uma dimensão que é uma dimensão política. Eu acho que a dimensão política ela é muito grande na transição, né? Por quê? Porque não só na questão tecnológica ela envolve uma mobilização de recursos que é significativa, e essa mobilização de recursos tem uma participação do Estado nisso, dos Estados nacionais, onde é que você coloca os recursos, quais serão as tecnologias que você vai desenvolver ou não. Por exemplo, se você pegar um exemplo simples, se você pega assim, captura de carbono, né? Então você tem a captura de carbono, uma tecnologia que permite você capturar o carbono, você estocar esse carbono, então esse carbono não chega na atmosfera. Quem é que tem interesse nesse tipo de tecnologia? Quem tem uma base de combustível fóssil muito grande que vai ser sucateada. Então, por exemplo, se você pega o país que mais investe nesse tipo de tecnologia são os Estados Unidos. Ou seja, ali na hora do jogo, onde é que eu vou botar recurso ou não vou botar recurso, também tem uma disputa. E isso pelo lado simplesmente do desenvolvimento tecnológico. Quando você vai para a questão da gestão desse conflito que você está colocando, que olha só, vamos ter que penalizar combustíveis fósseis e vamos ter que beneficiar, vamos ter que dar incentivo para as renováveis. Então isso vai para onde? Isso vai para o campo político. Isso vai para os diversos lobbies que vão ser construídos para defender um lado ou outro, por exemplo. Então, você começa quando você pegar o caso americano, até que o Numa colocou, quer dizer, existe, em primeiro lugar, uma variação enorme, né, de estado para estado. Na verdade, a política energética americana é uma política do governo federal e várias políticas dos governos estaduais, né? Texas, Nova York, Califórnia, você vai variando de estado para estado. Então, se você pega eleição do Obama contra McCain, os dois reconhecem que tem o aquecimento global. A discussão é qual é a política pública mais adequada para enfrentar esse problema que é o aquecimento global. Foi a última eleição americana onde tanto os democratas e os republicanos reconheceram que havia o problema do aquecimento global. Desde então, o que você tem? Você tem uma posição do Partido Republicano que, no limite, nega que você tenha a questão do... Entendeu? Não é um problema, portanto, não tem sentido eu ter uma política pública para lidar
com essa questão. Isso se estende também para a extrema-direita, quer dizer, a extrema-direita também nega o aquecimento global. Então, o aquecimento global é o quê? Uma coisa da esquerda, é uma coisa dos ambientalistas, etc. Então, passa a ter uma disputa política em torno disso, né? Naquele momento ali, 2008, há um reconhecimento que você tem o IPCC, os cientistas, a ONU, o McCain fala, não, é isso mesmo, se eu não me engano, o Al Gore, né, Baixa ganha o Oscar lá, né, no documentário sobre aquecimento, naquele ano ganha o Oscar. Então ele tem uma convergência, cara. O Obama eleito manda para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados aprova na primeira rodada o plano dele, né, de penalização, corta, você tem a parada, né, o recesso de final do ano, em 2009, os deputados voltam e o Obama não passa nem a segunda volta na Câmara, entende? Ele nunca mais conseguiu passar coisa alguma na Câmara que envolvesse, no Congresso americano, que envolvesse penalização do uso de combustíveis fósseis. E quando você entra com o Trump, na verdade, você começa, então, inclusive, a retirar incentivos, etc. Então, isso, pegando só o caso, no caso americano. Então, tem uma disputa política que passa... eu acho que representando, só para ter uma ideia, né, a IRINA, que é a Agência Internacional de Energias Renováveis, colocou no relatório o seguinte: se eu quiser atingir as metas da reunião de Paris, de ter uma redução de 1,5%, etc., só um aquecimento de 1,5% graus Celsius, então, olha, para alcançar isso, eu tenho que reduzir as emissões, eu tenho que tirar 10 trilhões de ativos, de fósseis. 10 trilhões. E se você continuar tendo investimento, vai ter que ser 20. Olha só, 10 trilhões. Mina de carvão, plataforma de petróleo, gasoduto, o que você quiser. Então você vê o tamanho dos interesses, né? Quer dizer, da queima de ativos que você vai ter, da geração de desemprego que você vai ter, porque isso tem gente que está empregada. Enfim, então eu acho que isso transforma a transição em algo extremamente conflituoso, Dudu, e isso desemboca no campo político, na esfera política, no enfrentamento político. Como a gente sempre aqui conta, né? O que é isso? Você simplesmente falar assim, vamos penalizar os combustíveis fósseis, vamos taxar os combustíveis fósseis. Aí você taxa, aí os franceses lá que consomem combustível, né, para calefação, etc., os mais pobres, esses caras vão pagar, quer dizer, o cara... Então, esse cara aqui embaixo que vai assumir o custo, ou seja, para terminar, Dudu, botando na roda, é o seguinte, existem conflitos, mas esses conflitos se dão em torno do quê? Dos custos que você vai ter, quem vai ficar com esses custos, em termos, quais os países vão ficar com esses custos, quais são as parcelas da sociedade que vai ficar com esses custos, quem não vai. Então, tem uma disputa política, porque quem é que fica com o mico da transição? A transição tem um mico, quem é que vai ficar com o mico da transição? E outra coisa que você falou de fração de classe é o seguinte, é evidente que a questão toda da atividade de geração de energia renovável constitui um espaço de valorização de capital. E é evidente que uma parte do capital migra para ocupar esse espaço de valorização de capital. Agora, esse espaço de valorização do capital, ele depende muito ainda dos incentivos que você dá, tá certo? Então, uma parte desse capital organizado, estruturado, de fundos, e fundos de cachorro grande, começa a pressionar também a instância política para manter os incentivos, entendeu? Assim como o cara lá do combustível fóssil está pressionando para não penalizar ele. Então, é um jogo extremamente duro. Não é à toa que no Congresso americano, o que aconteceu? Você empatou. Você não... Está entendendo? Você não avança, porque os caras empacaram. Então, é uma disputa que é uma disputa muito grande. Bicalho, e antes de passar, inclusive, para o Numa, para ver os custos na questão francesa, eu queria agora, e aí eu vou chamar o Prado para olhar quem ganha, ou seja, como a questão do financiamento, que o Bicalho falou muito bem de espaço de valorização, como elemento da questão do financiamento está vinculado a elementos de financiamento, fundos de investimento, nessa questão europeia e nessa questão da regulação verde, Prado?
Prado, você fechou o microfone, está com o microfone fechado. Ok. Bem, hoje vai ser um grande dia para o Dudu, porque eu vou falar em frações de classe também. Então, hoje ele ganhou o dia já. Eu concordo com o Bicário quando ele chama atenção para as disputas entre os grandes capitalistas dentro desse setor, inclusive na área financeira. Um exemplo muito interessante sobre isso é que a Comissão Europeia contratou para fazer assessoria na regulação bancária das políticas sociais, ambientais, o BlackRock. BlackRock é um fundo de investimento, um dos maiores fundos de investimento do mundo. Alega-se que tem 6 trilhões de dólares de ativo que eles administram, mas é um volume muito grande o total de administração de fundos de ativos que eles fazem. E eles são também especialistas em investimento verde, investimentos socialmente ou ambientalmente sustentável. Então, mesmo mega grupos como esse, que têm pesados investimentos na área de combustível fóssil, estão agora também atuando diretamente na questão do financiamento dessa agenda compatível com a questão climática, com o enfrentamento da questão climática. Não é à toa que no Brasil vários ex-ministros da Fazenda fizeram, e do Banco Central, fizeram manifestação com referência à questão ambiental. Agora, a questão ambiental, diferente do que a extrema-direita coloca, não é uma agenda da esquerda, é uma agenda que perpassa vários grupos. E ela não é apenas uma questão de preocupação com o meio ambiente ou preocupada com a questão social, mas também é uma fonte de acumulação, é uma fonte de ganhos importantes e será certamente um dos espaços de maior potencial e oportunidade de ganhos financeiros e econômicos, né, no setor industrial das próximas décadas. Não digo nem nos próximos anos, certamente nas próximas décadas. Numa, e eu vou passar a bola para você. A gente saiu do andar de cima e olhando os possíveis efeitos desse custo, como o Bicalho falou, o Baixa já tinha alertado, quem paga o custo. Se a gente olhar o caso francês dos coletes amarelos e todos os efeitos sociais dessa dinâmica, tem a ver com a taxação inicialmente, com a taxação sobre combustíveis fósseis para criar um fundo verde. Então, eu queria que você comentasse um pouco do caso francês para a gente pensar isso nesses custos e as possibilidades para frente. Olha, Dudu, a questão assim, eu vou responder a sua pergunta da dimensão interna, mas eu gostaria também, depois de voltar à questão da dimensão externa, e particularmente a algumas colocações importantes do Bicalho. Bom, na dimensão interna, se a gente pegar um país, a gente poderia pegar a França como exemplo, mas eu acho que válido, na verdade, para todos os países, com diferenças em função da estrutura social. E claro que o que a gente observa em muitos países, e isso tanto no centro quanto na periferia, o caso do periférico é muito mais enraizado, mas vamos pegar assim, então, países típicos, um país europeu, que pode da Europa Ocidental, que pode ser a França, mas pode ser o outro, um país da América Latina, que pode ser o Brasil, mas pode ser o outro. No caso de um país europeu, e claro que dos países europeus, é claro que com um certo recuo do estado de bem-estar social, que ainda existe lá, mas que está mais limitado, e particularmente por conta das reformas trabalhistas que foram adotadas em todos os países da Europa Ocidental, há uma tendência que foi muito bem assim, exemplificado, apareceu muito claramente com essa pandemia, e da qual, na verdade, já falamos em programas anteriores, de uma divisão do mercado do trabalho entre polos opostos. De um lado, você vai ter
os trabalhadores assalariados, que têm, em geral, com um alto nível de qualificação, que trabalham, que têm empregos que oferecem uma certa proteção, uma boa remuneração, que nessa crise da pandemia estavam, em geral, protegidos, podiam fazer trabalho de casa, remoto. E do outro, pelo contrário, outros assalariados que, em geral, não beneficiam dessa proteção, têm uma remuneração baixa, são confrontados a problemáticas também que tem a ver com a própria qualidade de vida, o padrão de consumo, o acesso a determinados serviços. Bom, e se a gente pega os países periféricos, os países emergentes, por exemplo, no caso do Brasil, você vai ter a mesma questão que vai se colocar. Bom, é um pouco mais complicado que trabalhador formal e informal, e claro que na informalidade todos os trabalhadores têm essa dificuldade, mas mesmo na formalidade, você tem também muitos trabalhadores no Brasil que também beneficiam de uma proteção baixa, que têm uma remuneração baixa. Bom, basicamente, há uma sensibilidade para as questões de meio ambiente que é muito mais forte nos trabalhadores que beneficiam de condições salariais boas, que de uma certa forma não já resolveram as questões da sobrevivência mais básica e, portanto, de uma certa forma, mesmo se não deveria ser o caso, as questões ambientais aparecem meio como supérfluas para os trabalhadores que não beneficiam dessas condições tão favoráveis do ponto de vista salarial, do ponto de vista da proteção. Então, realmente, você tem um racha na sociedade e uma identificação que a gente viu muito claramente nas eleições na França, onde são os grandes centros urbanos, onde se concentram esses trabalhadores assalariados bem qualificados, bem protegidos pelo sistema social em vigor, que têm acesso justamente a um padrão de consumo maior, e pelo contrário, são nas cidades assim pequenas, médias, ou das regiões que passaram por uma transição industrial difícil, porque perderam sua indústria, isso não foi substituído por atividade de alto valor adicionado. Então, você vê realmente uma polarização política que se manifesta muito nessa questão do meio ambiente. Tá? Basicamente, um trabalhador que tem dificuldades para sobreviver, que tem pouca proteção, não vai abrir mão de colocar a sua calificação, por exemplo, por conta de um imposto ambiental, como se colocou o estopim, né, da revolta dos coletes amarelos na França. Então, isso eu acho que é uma questão muito fundamental. Tá? Tem muito a ver. E não é por acaso que são as sociedades mais avançadas em termos sociais, quando eu falo avançadas, mais homogêneas. Se você pega, por exemplo, eu adoro dar esse exemplo aos meus alunos, se você pega a Suécia e os Estados Unidos, são dois países que têm um PIB per capita muito parecido, quase equivalente, aí varia de um ano para outro, mas quase o mesmo PIB per capita. Ou seja, você imagina a criação de riqueza por indivíduo, supostamente a produção por indivíduo, é a mesma entre os dois países. Porém, na Suécia, você tem uma sociedade onde tem um alto nível de redistribuição, ou seja, você tem uma desigualdade na distribuição de renda muito baixa, enquanto nos Estados Unidos é o contrário, você tem uma grande desigualdade na distribuição de renda. E nos Estados Unidos, como foi apostado pelo Bicalho, a transição para a dimensão externa, você, de fato, tem uma heterogeneidade muito grande em relação às políticas ambientais. Então, claramente, você tem toda uma classe média intelectualizada, que vai ser muito favorável ao meio ambiente, às medidas, e você vai ter uma classe baixa que vai ser assim muito oposta, até por conta da discussão, da montagem de um discurso anti-meio ambiente, assimilando até o meio ambiente, a proteção do meio ambiente a algo, vamos dizer, anti-pobre, né, de uma certa forma. Então,
no caso da Suécia, você tem uma alta adesão às políticas ambientais, no caso, assim, na verdade, todos os países escandinavos e do norte da Europa. Já quanto menor o nível de renda e maior a desigualdade na distribuição de renda, quanto mais esfacelado vai ser assim, a posição da sociedade em relação a isso. Tá? E queria só lançar um assunto que é a questão justamente na Europa, se você olha nas discussões atuais, que eu já evoquei sobre o plano de investimento para redinamizar a economia europeia, você tem posições muito diferentes. Países como a Hungria, a Polônia, são países que são completamente opostos a colocações de condicionalidades ambientais para receber as ajudas que são previstas no plano de 750 bilhões da União Europeia. Por quê? Porque justamente a estrutura produtiva deles, e é isso que foi colocado pelo Bicalho, é baseado em indústrias que ainda são poluentes, tem uma matriz energética, no caso da Polônia, que é muito baseado na questão das energias fósseis. Então, esses países têm medo de perder assim, oportunidades nesse âmbito. Então, eu acho que isso é uma questão importante assim, de pensar que tem uma atitude dentro da sociedade em relação à transição verde, que vai variar muito segundo a classe social, e tem entre os países, em função da facilidade de mudar a estrutura produtiva, uma dificuldade que se coloca. Tá? E atitudes muito diferentes. Você trouxe questões importantes. Baixa, você tem algum ponto? Porque a gente está quase chegando ao final do programa. Se você quiser fazer algum comentário, eu vou direcionar. Muito brevemente, né, na linha do que o Numa falou, a estrutura produtiva, né, vai definir também os grupos de interesse, né, tem um peso decisivo. Né? Quer dizer, qual é o peso, digamos, da siderurgia na economia desse país, do agronegócio? Esse é um elemento importante para a análise de cada país, de como é que vai se dar esse jogo na disputa de quem paga a conta, né? Para não pagar a conta, na verdade, né? E a própria também questão da consciência ambiental, ou da preocupação ambiental, que eu acho que foi muito bem colocado pelo... É interessante para a gente, eu vou fazer a pergunta final para vocês, que eu vou pedir para vocês responderem no máximo 3 minutos, vou fazer a lá, Bicalho. Eu queria fazer um fechamento dessa questão, que é o seguinte, aqui eu não vou fazer perguntas do tipo, olha, vamos sair numa transição mais limpa ou não, porque pelo cenário que vocês mesmos descreveram, é quase impossível você ter isso claro enquanto uma trajetória. Por quê? Porque, como vocês bem comentaram, você tem uma crise climática, uma crise energética, que tem a ver com a questão da segurança energética, você tem uma crise da Covid e você ainda tem a crise do emprego. Isso tudo atravessado, essas 3 dimensões da crise, que são fatos concretos, pela questão tecnológica, dos custos de produção, né, e das estratégias nacionais. Sendo que custo de produção, custo tecnológico e estratégia nacional vai estar associado também a quem ganha e quem perde nesse processo, ou seja, como bem Numa alertou, as classes sociais e suas frações. Ou seja, isso tudo atravessado por essa múltipla dimensão para pensar uma possível trajetória de saída dessa pandemia a partir de uma transição limpa ou não. E aí a pergunta que eu vou colocar para todos vocês, e eu vou começar pelo Prado, vou começar agora pelo Decano, inclusive, nesse sentido, Prado, como é que você, no meio dessa confusão inteira, vamos dizer assim, que é esse processo de múltiplas crises, com essas várias dimensões tecnológicas, produtivas e nacionais, você enxerga esse processo de transição? Ou seja, quais são os principais traços que você, vamos dizer assim, gostaria de destacar? Mais do que uma trajetória específica, quais são os principais pontos que você queria destacar nessa configuração? E eu vou repetir essa pergunta para todos, porque como são múltiplas dimensões, mais do que uma trajetória específica, se alguém quiser se aventurar a pensar numa trajetória, que também o faça, mas eu queria começar com você, Prado. Primeiro, chama a atenção que a questão climática
é uma questão que põe em risco todos nós. Nós estamos no meio de uma pandemia agora, isso é muito grave no curto prazo, mas sabemos que a médio prazo isso será superado, até relativamente curto prazo, com uma vacina, e pode seguir adiante. Mas como o Bicalho chamou a atenção, a questão climática não tem uma saída, ela tem um custo para o conjunto da humanidade. Então, isso é um problema real. Isso terá que ser enfrentado de alguma maneira, ou todos nós, todos nós, não apenas como indivíduos, mas a humanidade inteira vai sofrer as consequências desse processo. Dito isso, a questão que se coloca é como impedir que o enfrentamento desse processo signifique um aprofundamento da piora da distribuição de renda que vem ocorrendo no mundo desde a década de 70. Isso é uma ameaça real. A única forma de se enfrentar essa questão é colocar de que não existe uma saída única para o enfrentamento dessa pandemia. Existem várias saídas, isso está em disputa, setores das classes dominantes vão disputar entre si quem ganha, e também a questão da conta, se isso vai ser tributado os mais ricos ou os mais pobres vão pagar pela questão dos incentivos, é uma questão em aberto e será resolvido nos próximos anos pela disputa política. Então, chamando a atenção da dimensão de economia política da questão da crise climática e da saída da Covid. Existem várias trajetórias possíveis e elas não são neutras. Há ganhadores e perdedores em cada uma dessas trajetórias. É só isso. Eu vou passar depois do Prado para o professor Bastian. A crise, ela apontou para a gravidade, a crise da pandemia, né, para a gravidade do problema climático e para também a necessidade de discuti-la, talvez por uma série de fatores. Falava-se, né, a gente escutava volta e meia especialistas falando que, olha, o risco de uma pandemia não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Quer dizer, poderia acontecer uma grave pandemia a qualquer momento, havia esse risco. Mas a gente ia naturalmente tocando a vida, né? A última grande pandemia tinha sido a gripe espanhola, ali logo depois da Primeira Guerra Mundial. E aconteceu a pandemia, né? Quer dizer, agora a pandemia da Covid-19. Então, isso acho que ajuda a gente um pouco a pensar de, olha, aquilo que fica se falando não é um problema que deve acontecer em algum momento, os especialistas falam, esse dia chega. Né? Esse dia chega. Então, acho que isso talvez possa ter chamado um pouco a atenção para a questão climática de, olha, esse problema que o pessoal está apontando vai chegar um dia. Tá? Os cenários catastróficos, se nada for feito, isso vai acontecer. Tá? Então, isso talvez tenha colocado um pouco a discussão climática na pauta, né, de discussões. Outro ponto acerca da saída, né, da crise é que, bom, dado que... me lembrei de um ponto importante. Como as economias tiveram que desacelerar e desmobilizar, em várias cidades altamente poluídas, ficou visível o impacto, né, que o tirar o pé do acelerador teve sobre o meio ambiente. Então, isso também chamou atenção, né, para o nosso, digamos, estilo de vida, né, para a maneira como o capitalismo está organizado hoje em dia, as estruturas produtivas, com queima de combustíveis fósseis, também chamaram atenção. Né?
Como? Até na Baía da Guanabara, né? Até Pois é, na Baía da pois Guanabara. é, e na China, enfim. Isso chamou atenção também para a questão ambiental. E aí, bom, os desafios são imensos, né? Há uma série de pontos de interrogação. Então, de alguma maneira, o que dá para falar é aquele velho ditado de que toda caminhada tem que começar com o primeiro passo. O que isso colocou na discussão da recuperação a oportunidade de começar a encaminhar uma transição enfim, com a introdução de tecnologias limpas, enfim, criação de empregos verdes, quer dizer, começar a colocar na prática de maneira mais efetiva essa agenda para que consigamos evitar os cenários mais catastróficos do ponto de vista de mudança climática. Mas como todo o processo, o Luiz Carlos chamou a atenção muito bem, todo o processo de transição, de mudança, em que há essa convivência entre o antigo, né, e o novo, moderno, arcaico, há perdedores e vencedores. E um grande desafio, para além, enfim, tem o desafio tecnológico, uma série de desafios colocados aqui, mas há a questão do gerenciamento de conflitos que é inevitável. Então, um dos grandes elementos nessa discussão de uma transição limpa é a dimensão da economia política, sem dúvida. Depois dessa fala do Bart, eu vou passar para o professor Numa. Sim. Bom, eu vou retomar, na verdade, o que colocou o Eduardo Baixa. De fato, a dimensão de economia política é importante para entender esse problema. Porque eu acho que tem várias questões, assim, tentando resumir um pouco o que a gente tentou abordar hoje, que se colocam. A primeira delas é uma dimensão muito simples. As atividades, assim, a transformação das atividades tradicionais em atividades mais respeitadoras do meio ambiente, mais verdes, representam um custo. Tem um custo imediato, tem um custo de investimento, e se a gente for pensar no próprio processo produtivo, tem um custo maior. Por exemplo, pensamos na agricultura. E há vozes que cada vez mais na Europa se defendem a um aumento assim colocado assim obrigatório, com uma obrigatoriedade colocada pelo Estado da parcela dos alimentos oriundos da agricultura orgânica. Tá? A agricultura orgânica, por definição, é muito menos produtiva do que a agricultura clássica. Você deixando de usar produtos fitossanitários, deixando de usar fertilizantes de origem assim, químicos, isso significa que, apesar das tecnologias que hoje em dia, de fato, permitem gerenciar melhor o uso dos recursos hidrográficos, que permitem que elaboraram tratamentos não químicos para eventuais doenças assim, ou pragas, não de tudo. Não digo que você vai recuar para antes da segunda revolução industrial, mas é um pouco o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você tem dois caminhos. Tem um caminho que foi seguido até agora, que na verdade é o avanço de uma visão de uma hegemonia gramsciana, entre aspas, entre as classes médias e a elite, que é melhor para a saúde, consumir produtos orgânicos, assim, agrícolas orgânicos, que é melhor para a sociedade usar os serviços de empresas verdes, etc. Bom, você vai chegar, e você acha que chegou, na maior parte dos países, a um bloqueio. Mas o resto da população, por enquanto, não tem um padrão não tem capacidade de ter um padrão de consumo que inclua esses tais de produtos orgânicos. E por isso que eu acho que
aí voltando à questão do Estado, que é fundamental, eu acho que o Estado tem um duplo papel. Ele tem um primeiro papel que, a um determinado momento, ele que vai ter que obrigar as empresas, os setores a adotar essas medidas. E, ao mesmo tempo, se a gente não quiser ter uma perda de salário real, ou seja, uma queda do padrão de consumo de uma parte significativa da população, aquela que justamente tem, que não tem, assim, vamos dizer, um padrão de consumo muito elevado, que não tem como gastar mais com a compra de produtos básicos, como, por exemplo, o energético, como foi o caso na França, com os integrantes do movimento dos chalecos amarelos, e o Estado que vai ter que fazer transferências ou que vai ter que promover aumento dos salários dessas parcelas menos favorecidas da população. Se você quiser ter uma adesão, inclusive política, a essas mudanças, não há outra solução. Então, a ideia que isso vai acontecer pelo poder do mercado é completamente ilusória. A ideia que o Estado vai ter que ser o Estado que obrigue, e, ao mesmo tempo, você tem que repensar o modelo social no sentido de maiores transferências, de políticas de distribuição de renda, para permitir que, politicamente, a parte da população menos favorecida aceite isso e passe a aderir a isso. E aí concluiria com um terceiro aspecto, que justamente a questão da que a questão do convencimento da população. Convencimento, como eu falei já, tem uma parte que é colocar políticas sociais assim que permitam que as pessoas possam pagar energia mais cara, pagar alimentos mais caros que sejam verdes. E tem outra questão, que é a questão aí que foi colocada pelo Eduardo Baixa antes, que é a questão da criação de emprego. De fato, para economias avançadas, aí isso já é uma outra questão em países emergentes, mas para países avançados, essas atividades verdes são criadoras de muitos empregos. Isso significa que você, por exemplo, aumentando a eficiência energética dos prédios. A construção civil é uma das atividades, assim, se não for a atividade que tem um menor conteúdo importado. Quase 100% do valor adicionado que é nacional. Ou seja, excelente. Agricultura, mesma coisa. Produção de energia para esses países, essas tecnologias que vão permitir que melhoram a energia, mesma coisa. Ou seja, a vantagem das atividades verdes é que para esses países são atividades com altíssimo conteúdo nacional. Portanto, é excelente em termos de criação de emprego, porque em você tem uma produtividade menor associada à produção de produtos verdes, então você vai ter que empregar mais gente, e ainda por cima são tecnologias e atividades que são de âmbito nacional. Você tem um conteúdo importado limitadíssimo. Então, por todas essas razões, se você construir um projeto, mas aí tem que ser um projeto progressista, projeto social, de política industrial, você vai ter a adesão política das pessoas, e aí o Estado, sim, vai poder mudar as coisas. Mas... vou passar para finalizar o Bicalho, e aí o Bicalho, vou fazer o comentário, que na verdade era nosso goleiro, veio para a linha hoje, então eu vou utilizar um grande para a linha e no caso da artilharia, né, o centroavante. Aí eu vou fazer a pergunta, que é geral para todo mundo, mas vou lembrar uma frase emblemática do Dada Maravilha, é o seguinte: não venha com problemática que eu dou a solucionática. Bicalho, qual é a solucionática para essa discussão da transição energética com essas múltiplas dimensões desse processo? Teria que ser o Dario, né? Para quem não conhece, a nova geração, o Dario foi um grande centroavante. Bota no Google, no Wikipedia, que vocês vão ver e as entrevistas que são emblemáticas. Nosso centroavante, a solucionática do problema. Mas olha, o Bachan falou sobre a febre amarela. A febre amarela foi a maior queda de consumo de energia que a gente teve. Teve 16% de queda de consumo
do consumo de energia no mundo. Foi durante a febre amarela. Depois, em segundo lugar, você tem a Segunda Grande Guerra, particularmente 45, 46, que você teve uma queda de 13%. Prado, a grande recessão foi uma queda de... Bicalho, só febre amarela ou a... Espanhola. A espanhola, Milton. Volta, Bicalho. Volta. Obrigado. Exatamente. Não sei porque eu fiquei com febre amarela. São tantas as pandemias, né, como diria, as emoções. Tem razão, a gripe espanhola foi 16% a queda de consumo, né? E depois a grande recessão foi 10% a queda de consumo. Essa crise, estima-se que você vai ter uma queda de 6% no consumo de energia no mundo, né? No mundo muito mais complexo, muito mais industrializado, né? Com uma energia muito mais capilar, né? Capilarizada. A crise de 2009, gente, teve uma queda de consumo que não chegou nem a 1%, a crise financeira de 2009. E a crise de 2009 ela tem uma característica que a saída dela foi muito suja. Foi uma saída suja. Tanto é que em 2018 e 2019, a gente teve os picos de emissão históricos. Então, com toda essa discussão de transição energética, mudança climática, crise climática, emergência climática, toda essa dramaticidade, em 2018 e 2019, o mundo atingiu o pico das emissões, né? Nós nunca emitimos tanto quanto nesses anos. Então, uma retomada, que seja uma retomada suja, como foi em 2008 e 2009, ela vai ter um efeito dramático sobre o clima, sobre o aquecimento global. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho que também dá uma dramaticidade a esse momento, a essa saída, é que nós não estamos saindo dos combustíveis fósseis porque nós encontramos alguma coisa melhor do que os combustíveis fósseis, né? Aquela velha história de que a idade da pedra não terminou por falta de pedras, então a idade do petróleo também não ia terminar por falta de petróleo, ia terminar porque você ia encontrar uma fonte melhor. Não é isso que está acontecendo. Você está terminando a idade do petróleo porque você está interditando o uso do petróleo, né? Você não está saindo de uma casa para ir para uma casa melhor. Você está saindo de uma casa, dessa casa daqui, dos combustíveis fósseis, porque você foi expulso dessa casa. Então, a gente está parecendo aquela velha figura do cachorrinho que cai do caminhão de mudança, né? Ele não pode voltar para a casa velha, porque a casa velha não existe mais, e ele não sabe onde é que é a casa nova, né? Então, o momento que a gente vive é esse momento. Então, eu acredito, Eduardo, que o momento ele é muito dramático, porque ele é uma crise que está acontecendo e que, dependendo do desenrolar do que vai acontecer com a crise, com a nossa pandemia e a saída dessa crise, como é que vai ser a saída dessa crise, no meio de uma outra grande crise. Então, eu vejo como um momento muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Não sei qual é a solucionática, eu acho que é um desafio civilizatório. É um desafio civilizatório, quer dizer, é a nossa existência como espécie que está em jogo. Só isso. A crise climática ela só coloca isso. A nossa existência como espécie. Como eu te falei, não tem vacina, não tem solução. Você tem que reverter o processo não é nem reverter o processo, é tentar parar o processo. Nós não estamos falando de reverter o processo. Nós estamos simplesmente falando em parar o processo. Por isso eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas é a nossa existência como espécie que está em jogo. Mais do que uma solucionática simplista, o programa de hoje, na verdade, apresentou a dimensão da problemática para a compreensão das múltiplas dimensões do que é a questão da transição, olhando suas diversas dimensões econômicas, políticas, existenciais, morais e éticas. E a gente fecha nesse programa de hoje tentando um pouco contribuir com vocês para esse debate que é fundamental, que é importante, no mínimo, para que vocês compreendam, assim como a gente está tentando compreender esse momento profundo de dificuldade, mas ao mesmo tempo
que é preciso pensar esses elementos para projetar, estruturar possíveis saídas. Saídas que não são simples, saídas que implicam uma profunda economia política, quem paga o custo, a questão tecnológica, a questão societal, a questão econômica, mas, antes de tudo, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sociabilidade, é uma questão de como pensar novas formas de sociabilidade nesse processo histórico e numa profunda crise de múltiplas dimensões. Ficamos por aqui, um forte abraço a todos, obrigado, Ronaldo, obrigado, Numa, obrigado, Prado, obrigado, Bicalho, deem um like, compartilhem, deem um dedinho e divulguem se gostaram desse programa, ok? E nos vemos no próximo programa, pessoal. Forte abraço.